Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de nível iniciante. Meu nome é Silas, eu sou professor da Fundas, professor de pintura em tela. Essa aula é referente à segunda semana do mês de abril, da aula do dia 8 e 9. Tá bom? Espero que vocês gostem. Bem-vindo à nossa terceira aula de nível iniciante. E hoje o nosso exercício vai ser de conhecimento e exploração do material, que até então poucas pessoas do que iniciaram tiveram contato realmente com a tinta e como que ela funciona. Então, o objetivo desse trabalho, desse exercício, vai ser esse conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu dividi em partes um pouco abaixo, né, com essa linha reta aqui. Eu peguei a régua e tracei uma linha reta e fiz um círculo aqui em cima. Reparem que a parte de cima ela é um pouco maior que a parte de baixo, tá? Eu delimitei o meu espaço desse tamanho para o meu exercício não ficar muito gigante o tamanho de uma folha e passar muito tempo e ficar muito cansativo. Aqui vocês podem fazer com uma folha inteira, tá bom? Recomendo nesse exercício tentar achar uma folha um pouquinho mais grossa do que a sulfite, porque a sulfite talvez ela não aguente, ela rasgue. Mas se você não tiver outra opção, faz no sulfite, tá? Então o objetivo vai ser com as três cores primárias, que a gente está usando: vermelho de chinês, amarelo de cádmio e azul cobalto. E a gente vai pintar cada área desse daqui de uma cor. Esse é o exercício. O que nós vamos fazer? O objetivo aqui é você ver todas as possibilidades que a tinta óleo tem, que você pode fazer com o pincel ou com o próprio tubo de tinta. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar essa parte aqui e nesse momento você vai ver como que a tinta funciona, quais as texturas que eu vou poder fazer, a pincelada, qual pincelada que eu faço, qual marca que vai fazer, qual marca que não vai fazer, como que eu mexo o pincel para ele ir fazendo uma curva. Então, assim, é um momento de experimentação mesmo. Eu vou fazer junto com vocês esse exercício aqui de forma bem reduzida para vocês darem uma olhada no que eu vou falar, tá bom? Pra mim vai ser meio sem novidades, porque eu já trabalho com a tinta óleo faz um tempo. Mas pra vocês eu acredito que vai ser bem legal, porque vai ser esse primeiro contato de fato com a tinta. Lembrando que a pintura no papel é diferente de uma pintura em tela. Então, futuramente, quando a gente for pintar numa tela, vai ser pouca coisa diferente. Mas vocês já vão ter uma noção de controle da pincelada, como que funciona o pigmento da tinta e assim por diante, tá bom? Nesse primeiro momento eu vou trabalhar com o vermelho, eu vou pintar uma área aqui com o vermelho. Eu vou colocar um pouco de tinta. Você tem a opção de usar o pincel para preencher essa área. E aí o que você vai falar? Professor, qual é o tamanho do pincel? Não vou falar. Brincadeira. Eu não vou falar pelo seguinte motivo: como é um momento de experimentação, eu acho que vale você também ver qual é o tamanho do pincel que você usa para cobrir determinadas áreas. Uma dica é usar o pincel maior para áreas maiores e o pincel menor para áreas menores. Mas o número, número de qual que você vai fazer, qual que você não vai fazer, qual que você vai usar, qual que você não vai usar, é você que tem que decidir e você tem que ter autonomia para isso. Você não pode ficar esperando eu falar para você troque de pincel, para trocar de pincel, entende? Então, experimenta isso também. Contorno, como que você vai fazer o contorno, sabe, dos objetos que tem lá na sua fruteira, que é o nosso quadro que está esperando para ser pintado, tá? Qual é o tipo de pincelada que eu faço? Eu posso fazer uma pincelada curta com mais tinta, eu posso fazer uma pincelada mais larga, mais contínua, eu posso fazer uma pincelada para cima, sabe? Esse é o momento de você testar, ver como funciona a tinta, ver como que ela se espalha, tá bom? Conhecer o material é importante, tá bom? É super importante, porque você chegando para pintar um quadro, tendo esse conhecimento de como você faz para preencher, já vai ficar muito mais fácil. Você já tem aí 50% do caminho andado, tá bom? Importante você tentar pelo menos uma área dessas, deixar ela mais lisa, sabe? Completamente lisa, sem deixar marca de pincel, tá bom? Vamos preenchendo o ambiente que nós estamos criando aqui agora.
da forma que você quiser. Pode ser com mais tinta, pode ser com menos tinta, tá bom? Eu vou parar de falar um pouquinho e vou fazer, porque senão vocês vão cansar de ouvir minha voz. Se você quiser fazer delimitado, com espaço delimitado, também pode, tá? Eu tô usando fita crepe nas extremidades. Eu tirei um pouco da cola dela para ela não rasgar na hora que eu tirar, tá bom? Dúvidas me chamam, me perguntem no WhatsApp. Essa é a nossa aula 3, nível iniciante. Eu não sei se eu falei lá no começo. Tá, o que vocês podem fazer? Deixar secar e voltar com uma outra camada depois de tinta por cima, para ver como funciona essa questão de camadas, como que você pode construir. É importante lembrar que para construir uma camada mesmo, dentro de uma obra, dentro de um quadro, tem que esperar no mínimo 1 hora dessa primeira camada para ela secar bem, para ela aceitar a segunda, tá? Mas nesse momento é treino. Então, a gente está treinando, a gente está vendo como funciona. Vale vocês explorarem e verem o resultado que está chegando cada qual, entendeu? Com cada tinta. Aí eu tentei com esse, por exemplo, esse pincel, número 6. Eu sei que eu falei que eu não ia falar, mas aqui faz parte do exercício eu falar nesse momento, né? Eu posso trocar o tamanho do pincel agora e ver como ele vai se comportar. Qual é o tipo de pincelada que ele vai fazer? Vai fazer uma pincelada maior, vai fazer uma pincelada menor. Eu vou pintar, por exemplo, essa parte aqui de baixo de azul. E aí, é você pegar a tinta e tentar ver como ela vai se comportar. Novamente, você pode dar uma pincelada para cima, fazer pinceladas diferentes, ó, como ela dá um outro efeito. Não sei se tá dando pra pegar dando pra pegar na câmera. Ó, é fazer essas pinceladas de forma diferente, com posições diferentes. Pode girar o pincel pra ver o que ele vai fazer, tá? É importante você treinar todo tipo de pincelada que você conseguir e ver o que é o resultado que ela faz. E não adianta também você só fazer e fazer, não resolveu nada, tá? Tem que ter um objetivo, você tem que ver qual é o objetivo, qual a textura que essa tinta é capaz de, que essa pincelada diferente faz, tá? Lembrando que isso aqui é o básico, tá, gente? Que você vai descobrir depois, a gente vai, mais pra frente, a gente vai trabalhar outros tipos de texturas, outros tipos de pincelada. Mas nesse momento você vai trabalhar para você mesmo, porque é importante você conhecer o material que você está trabalhando. Tá? Ter esse tempo para conhecer é importante. Uma coisa que você pode fazer também, nossa, não parei de falar, desculpem. Uma coisa que vocês podem fazer também, e que só é recomendado fazer quando isso aqui estiver completamente seco, né? No caso eu vou trabalhar onde já tem a mesma cor, então não tem problema, tá bom? Mas se você quisesse fazer isso, eu vou fazer agora em cima de uma outra cor, aí você teria que esperar secar, tá bom? Mas você pode, por exemplo, pegar a tinta direto do tubo, sabe? Sem tirar, deixar ela em excesso, ver a textura que forma mesmo. Vai tinta se você for fazer isso, tá bom? Mas ó, é um jeito de pintar também. E você pode, não precisava nem... Você pode fazer esse volume, que se chama empaste, que eu vou entrar mais pra frente pra turma mais avançada, pra falar um pouco mais dessa textura. Nesse começo é mais para vocês entenderem como funciona. Você pode tirar a tinta, pegar a tinta direto do tubo e jogar na tela, por exemplo. Jogar aqui e deixar, sabe? Por quê? Porque isso vai ajudar a criar volume no seu desenho. Você não precisa nem mexer com o pincel do jeito que eu tô fazendo. Eu tô fazendo assim, que eu quero que vocês vejam também que há a possibilidade de trabalhar em cima disso. Lembrando, quanto mais tinta você põe, mais demorado é para secar. Tá bom, gente? Olha como ele cria relevo quando a gente põe muita tinta.
tá bom? Uma coisa que é importante falar. Não se pode colocar muita tinta, ou até mesmo pouca tinta, né? Mas quando a gente coloca mais tinta, é mais propício a acontecer isso. Não se pode colocar muita tinta no quadro e deixar ele secar em local sem circulação de ar e sem iluminação, porque aí vira um ambiente propício para proliferação de fungos, e aí a sua tela, ela cria um monte de pintinhas brancas que vai atrapalhar o seu trabalho. Eu acho que eu tenho aqui o meu quadro com esse efeito de fungo, e eu vou mostrar para vocês, mas não agora. Vamos finalizar esse exercício primeiro, que é um exemplo que quando você coloca muita tinta e deixa secar em local sem circulação de ar e sem iluminação, ele dá fungo, o risco de dar fungo é muito grande, tá bom? Limpei meu pincel mais uma vez, eu vou botar pequeno e vou agora com o amarelo, que é a cor que falta. Então você vai, quero fazer isso de amarelo e quero colocar direto assim do tubo também. Óbvio que isso aqui vai tinta pra caramba, né? Se você quiser economizar, faz só poucas vezes para você entender como funciona. Você não precisa ficar gastando tudo isso de tinta, tá? Mas eu quero exemplificar para vocês como que a gente pode trabalhar também, né? Porque os volumes, eles causam esse efeito legal também na tinta, no trabalho. E dá um efeito bem bacana. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o objetivo do trabalho. Esse primeiro contato realmente ele é importante, tá? Nesse primeiro momento é só preencher essas 3 etapas, e aí depois a gente vai passar para um outro exercício, que é a próxima aula, exercício de degradê propriamente dito, tá bom? Esse efeito aqui de volume que ele traz, ele é importante também para quando a gente for pintar e você quiser definir o seu estilo, tá bom? Você pode definir um estilo completamente que usa esse monte de tinta, ou você pode escolher um estilo que é bem mais esfumaçado, que ele é mais voltado para um estilo mais esfumaçado, que a gente fala que é a técnica que se chama esfumato, que é a técnica que a gente usa para realismo. Essa técnica aqui com muito mais tinta, ela é uma coisa mais para o estilo expressionismo, que é um estilo de pintura que eu não vou entrar em detalhes agora, talvez eu faça uma aula só deles. Mas é um estilo diferente de pintura, só para vocês entenderem de a curto modo. Vou fazer aqui, vou retirar aqui esses pedacinhos de fitas pra gente finalizar. Só com as cores primárias, tá, gente? Esqueçam o branco nesse momento. Pode ser de uma folha, por isso que eu falei, esse empaste de tinta, né, que a gente faz pra treinar e tudo mais, ele tem o problema de, se for uma folha sulfite, talvez não aguente, tá bom? Colocar direto do tubo, mas tenta, é um exercício. E o que vale aqui é exatamente como que você vai chegar nessas texturas, quais as pinceladas que você vai conseguir fazer para ter chegar em determinado resultado, qual o movimento do pincel que você precisa fazer e assim por diante, tá? Eu vou ver se eu acho a minha tela aqui que tem um pouco de fungo para mostrar para vocês o porquê que a gente não pode deixar a tela secar em local escuro e sem ventilação. Eu achei ela que ela é uma tela grande, talvez não dê pra ver ela no começo, mas foi a minha primeira tela. Desse mesmo processo que eu passo pra vocês hoje, foi o mesmo processo de aprendizagem que eu também passei. Então eu também fiz a minha fruteirinha básica, que eu guardo ela aqui desde 2011, que foi quando eu comecei, ou 2012. Eu vou ver se eu consigo, se a câmera consegue captar o fungo que ela deu. Mas vocês estão vendo, tem um monte de pintinha branca. Essa pintinha branca não foi eu que fiz, isso é o fungo, que eu acho que ele vai comendo a tinta. Eu não sei como é que ele age na tinta óleo. Mas essas pintinhas brancas que dá, é o fungo que eu acho que ele, entre aspas, come
a tinta, isso aqui era tudo um azul claro. E aí ele foi comendo, ele foi dando esse monte de pintinhos. Ó, tá vendo, ó? Esse monte de pintinhos. Então tem que tomar cuidado para deixar o seu trabalho secar em local arejado e com iluminação. Por que que ele só pegou, por exemplo, ele não pegou na jarra? A jarra tá sem essas pintinhas. Isso que sou eu que tô falando. Eu acho que ele não pegou nos outros lugares, porque aqui no fundo foi aonde eu gastei muita tinta. Eu lembro que eu dei umas 4 camadas de tinta aqui, porque eu fazia, não gostava, aí secava um pouco, jogava outra camada por cima. E aí ele ficou com aonde tinha mais tinta foi onde ele pegou, e aonde não tinha só uma camada de tinta, ele não pegou. Então assim, gente, esse é meu primeiro quadrinho de tinta. Eu comecei igual vocês. Eu vou pegar um outro qualquer aqui só para mostrar a evolução de um dos meus trabalhos, né? E também para falar para vocês que não é da noite pro dia, gente. Não é da noite pro dia que você melhora. Então, por que eu falo isso? Porque eu não quero que vocês desistam. Aqui, por exemplo, é um outro trabalho meu. Eu acho que esse aqui a gente tem até na imagem do grupo, tá? Fui eu que pintei esse. E foi um trabalho assim, esse aqui é um trabalho com uma pincelada um pouco mais solta, não é tão realista assim, mas é assim, a evolução. Esse aqui é de 2017, se eu não me engano, 2018. Então assim, foram anos pintando para conseguir chegar nesse nível aqui. E ainda não é, eu tento melhorar. Então assim, gente, a gente precisa pensar nessa evolução. Eu achei um outro que também tem essa questão do fungo, e esse aqui acho que tá mais visível. Ó, vocês estão vendo? Nem sempre é branco, às vezes a pintinha é preta, ó. Então tem que deixar secar como estragou. Ele deu um efeito de pintinha na nuvem. Tem que tomar cuidado, tá bom? Essa foi a primeira e única paisagem que eu fiz até hoje com óleo, porque eu particularmente eu não sou muito fã de pintar paisagem. Acho que ela não dá pra ver ela inteira, que ela é muito grande. Mas tá vendo como encheu de pintinha? Tá completamente cheio de pintinha. Então, usou muita tinta, até com pouca tinta, deixa sempre secar em local arejado e com uma ventilação com uma iluminação legal, para não dar fungo, não acontecer isso com o seu trabalho. Isso assim, não acontece assim direto não, tá, gente? Demora um pouco. Esse quadro aqui, ele é de esse quadro aqui é de 2013. Então, se você não quiser que seu trabalho ele estrague no futuro, deixa secar no local legal, porque olha, ele fica todo estragadinho. E aí o que acontece? Não adianta você, vou dar uma outra camada de tinta por cima. Ele volta, tá? Ele volta e volta pior. Então tomem cuidado. Pra ser honesto, é muito difícil matar esse fungo. Assim como o fungo, quando pega na gente, também é difícil de matar. Na tela também é muito difícil e corre risco de estragar. Gente, é isso a aula de hoje. Eu acho que eu já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a proposta do trabalho. E na próxima aula a gente vai fazer um exercício de degradê com cores, pra gente conseguir sair de uma cor e chegar na outra, e vocês verem a quantidade de tons que vocês conseguem chegar nesse caminho, tá bom? Abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei no WhatsApp. Tchau, tchau, gente.